Por falar em ultrapassar, o Yuri acabou... E assim, tá? Pra ser democrático, baixaria tá vendo de todos os lados, tá? Não tem santo nesse programa, na minha opinião. O Yuri falou, por exemplo, que por pouco não cuspiu no Zé Love. E daqui a pouco vocês vão ver a Camila falando que queria dar um chute na cabeça do Sasha. Olha só que loucura. Primeiro vamos ver o vídeo do Yuri falando que faltou isso aqui pra ele cuspir no Zé Love na briga de ontem. Vamos ver. Pode falar, por um segundo eu não cuspia na cara dele, pô. Mas eu me controlei. Isso é muito baixo. Se você cuspisse na cara dele, você não seria expulso. Aí ele ia te agredir e ser expulso. Ele ia te agredir. Porque lembra não que ele falou? Ele foi dizer ao pessoal que quando eu fiz aquilo com o Gilzão, ele teve um gatilho e ele precisou ser medicado. Porque uma vez, quando ele era mais jovem, ele estava no jogo, no auge da vida dele, e um juiz tirou ele do jogo, deu cartão vermelho e disse que cuspiu na cara dele e deu uma multa para ele de 365 dias sem jogar. Porque o Zé Love cuspiu na cara do cara. Aí depois eles foram pra júri e tal, reviram tudo, depois de não sei quanto tempo aí, depois de 6 meses, eu acho, eles meio que reveram, sabe? E viram que foi mentira do juiz. Que Zé Love não fez isso. Não cuspiu. Só que ele fala cuspindo, eu acho que provavelmente foi isso, porque ele fala cuspindo pra caralho. Na tua cara e começa a cuspir na tua cara. Cuspir a cara, parece que molha toda a nossa cara com aquele bafo podre dele ainda. E aí... Vocês viram lá ele falando, né? O Yuri disse que quase cuspiu na cara do Zé Love, mas ele se segurou. Ainda bem que ele se segurou, porque eu vou te falar uma coisa. É feio, né? Já aconteceu em outras vezes, aconteceu com a própria Luana cuspindo no Gilson, já aconteceu o André Surak com a Denise Rocha, Furacão, a cusparada pra um lado e pra outro, não sei se a galera lembra da Fazenda 6, mas é feio. Pro Yuri talvez tenha sido melhor ele ter se controlado. Ah, é verdade. O Leque tá me lembrando que o Zé Love chegou a dizer, né, que se ficasse nessa guerra de cuspe, ele iria sair do programa, né? Agora, o Sasha acredita que o Zé Love iria agredi-los, né? Eles já falaram, eles não escondem de ninguém, aliás, né? O próprio Sasha já disse que vai continuar chamando o Zé Love de Zé Lúcifer, porque se o Zé Love agredi-lo, é tudo que ele quer. Agora, o Sasha disse que nenhum deles sai pra Flora, Camila, Vanessa ou Gisele. O Sasha, ele tem uma visão boa em relação a de que ele acha que a partir de agora eles vão começar a tirar um por um do grupinho do Zé Love, o que de fato pode acontecer, porém, isso que o Sasha falou na academia eu discordo, porque depende muito da formação da roça. Eu já falei também isso aqui, tô falando, programa, reality, narrativa, cada um tem a sua. YouTuber, comentarista, página de fofoca, cada um tem a sua narrativa. Mas o que vale mesmo é matemática. E como esse programa tem, por exemplo, mais ou menos aí uns 55 a 60% dos torcedores do lado do Sasha atualmente e uns 45, mais ou menos 40 a 45% do lado do Zé Love, que não gostam do Sasha, o programa tá meio dividido, tá parecendo a Fazenda 14, que tinha o grupo da Deolane com mais ou menos 40 e poucos por cento, e o grupo da Babi, que venceu o programa com a vitória da Babi, com mais ou menos 50 e poucos por cento. Era bem dividido naquela época e dessa vez tá a mesma coisa. Inclusive as baixarias daquela época, dessa vez tem muita gente comparando com a Fazenda 14. Bom, dito isso, o que eu quero falar? Toda vez que forem, na minha opinião, 2 participantes de um lado contra um do outro, vai acabar dividindo o voto desses dois e um deles sai. Exemplo, se forem Bombeiro Sasha contra a Camila, o caso da Camila, eu só não cravo que isso vai acontecer, porque a Camila não é uma integrante oficial do grupo do Zé Love. A Camila, o povo só quer salvar ela pra tentar tirar o bombeiro. Mas eu não sei nem se vão fazer isso, porque muitos torcedores do Zé Love já perceberam que se a Camila voltar e o bombeiro sair, eles vão ficar se achando mais ainda, vão continuar dando enredo pro Sasha. Então, assim, não é uma certeza que a Camila volte. Agora, tira a Camila da jogada e bota, por exemplo, numa suposta roça lá na frente, né? 2 do G4 do Sasha, Sasha bombeiro contra, por exemplo, Zé Love. Aí é mole de saber o que acontece. Zé Love fica e sai alguém do grupo do G4. Mesma coisa o contrário. Quando forem 2 do grupo do Zé Love, né? Exemplo, Zé Love e Babi contra Sasha. Aí é mole. O Sasha fica com certeza, Zé Love provavelmente é salvo e a Babi sai porque tem menos torcida que o Zé Love. Então, toda vez que forem 2 de um lado contra um do outro, vai dividir voto e vai acabar saindo alguém do lado que for 2. A única exceção é Flora, Camila e Gisele, porque com elas, como elas não são integrantes originais do grupo Zé Love, a galera pode ou não salvar, a depender do que a torcida vai fazer. Porque o fandom
pensa muito no hoje, mas também já pensa muito lá na frente. O Sasha pode ou não ter razão. Vamos ver o que ele falou em relação a nenhum deles sair para Flora, Camila, Vanessa ou Gisele. Vamos ver. Sabe? Eu acho que nenhum de nós sai hoje pra Flora, Camila, Nessa ou Gisele. Eu acho que esses são os elos mais fracos. E à medida que a gente for indo pra roça com eles e eles forem saindo, a gente vai se fortalecendo para chegar e ir contra eles. Enquanto isso, eles vão se sentir cada vez mais poderosos, cada vez mais opressores, e eles vão se afundar cada vez mais. Tu vê, precisou a Gabi fazer isso falando com o cara, enquanto ninguém da antiga cúpula sair, eles vão continuar falando isso. Então, mas é bom. É bom eles ir passando o tempo, eles irem se sentindo cada vez mais confiantes, cada vez mais opressores. É ótimo. Esse vídeo resume bem o jogo do Sasha. E o Sasha não tá errado de jogar dessa forma, porque o prêmio só é vencido por um. Só um vai levar os 2 milhões para casa. E vocês viram o que o Sasha falou? Quanto mais isso acontece, mais eles vão se sentir confiantes, eles vão continuar opressores. Porque o Sasha já percebeu que tá sendo ótimo para ele ser atacado pelo Zelov e companhia. Tanto que eles também, de certa forma, provocam. Mas o Zelov acaba perdendo a razão quando vai para cima daquele jeito. É o exemplo que eu dou todo dia aqui na live. Pensa com a cabeça dos telespectadores. Quem entra em reality tem que pensar com a cabeça do telespectador, não com aquele que acha. O que eu quero dizer? Você acha que a dona Maria Dolores, lá em Pirapora do Norte, assistindo a Record, 10h45 da noite, vendo o Zelov indo pra cima do Sasha igual um doido, vai ficar do lado do Zelov? É difícil isso acontecer. A não ser aquelas que já gostam dele e falam, poxa, mas também falaram do filho dele. Se falasse assim do meu filho, eu também faria a mesma coisa. Só que, como o G4 do Sasha já entendeu que se chamar ele de Zé Lúcifer, se falar que ele tá fazendo vergonha pro filho, o cara perde completamente a razão, eles vão continuar dando aquelas alfinetadas que é pro Zelov sair como o agressor, o errado da história, o grande vilão, o mauzão do rolê. E tá funcionando dessa forma. Então, como é um jogo, errado eles não estão. Se é jogo sujo, se é jogo baixo, se é jogo limpo, cabe ao telespectador decidir. Mas é jogo e o prêmio só vai pro bolso de um. Por isso é que o Sasha tá crescendo. Agora, a gente vai mostrar aqui as falas problemáticas que tem tanto de um lado quanto de outro. Você já viu o Zelov, por exemplo, falando que o Sasha nunca vai aposentar a mãe dele, o que é um absurdo o Zelov falar isso, como ele também já falou, por exemplo, que o Sasha não é ninguém, que ninguém conhece o Sasha, ele é o Zelov, o Sasha ninguém conhece. Besteira, bobeira, burrice do Zelov fazer isso. Sidney, você já viu ele passando o dedão no requeijão do Sasha? Bobagem, burrice, besteira fazer isso, porque aí soa como eles são completamente sem noção e o Sasha, coitado, não tá fazendo nada demais para ser atacado dessa forma. Agora, o Sasha também tem que tomar cuidado com algumas coisas que fala, né? Assim como o G4. Porém, não tem a mesma repercussão porque a forma como eles agem é sempre um pouco mais comedida, né? O Sasha, ele tem uma inteligência emocional para aturar tanta gente gritando no ouvido dele e não rebater. O Zelov não tem a menor inteligência emocional, então ele soa como muito mais agressivo.